Olá pessoal, sou o Gilvan, canal Abelhas Biomacatinga. Depois que você ver aí a introdução, certamente você vai querer fazer parte desse grupo. Então pessoal, hoje é o meu aniversário, 57 anos, mas não vou falar disso, eu quero falar diretamente da criação de abelhas, porque muita gente está perguntando e eu acho extremamente importante vocês saberem algumas coisas básicas. Eu aqui selecionei, fiquei um tempo pensando como que eu ia produzir um vídeo falar desse tema. Então eu selecionei o que era possível, muitas coisas eu não entendi em detalhe. Então primeiro, você está criando uma abelha, você tem que entender qual é a espécie que existe no seu local. E segundo, a obtenção. E aí eu não vou ficar pontuando segundo, terceiro, quarto, mas como é que você vai obter? Qual é a situação? Para a gente obter uma abelha, a gente tem que tirar de um local um criador já, um meliponicultor, para poder obter essa colônia e a partir dali iniciar a criação, ou ser um resgate. Essa é a condição. Ou ainda a questão da isca, que é tratada lá na resolução 2004, não fala, não especifica qual é o tipo de isca, mas como hoje é a isca de garrafa PET, que é chamada isca PET. Então aí você começa a pensar, você fazer a reprodução. E aí quando falo em reprodução, eu vou falar 4 conceitos aqui que são diferentes, eu discuto muito em educação ambiental com meus alunos. 4 conceitos que é importante entender dentro da criação de determinados animais. Você pode ser um hobbyista, é aquele que quer criar só porque acha legal, nada contra. Não tem nada de errado. Você pode ser um preservacionista, nesse caso você tem que ter uma abelha lá, não vamos imaginar que você encontrou uma abelha na sua roça, ou ela se arranchou na sua casa, numa parede, como a jataí, ou no caso a jati, são abelhas muito comuns de arranchar em muro, paredes. Você não pode tirar, você é preservacionista, você não pode mexer, então é outro conceito diferente. Você pode ser um colecionador, aí é onde eu chamo a atenção. O colecionador é aquele que quer abelha de qualquer parte do mundo. Tem um cara aí, eu não vou citar nome, mas que ele é um colecionador, ele tem abelha até de estrangeira, abelha, não são brasileiras. E ele se gaba porque tem muitas abelhas. E você pode ser um conservacionista, é onde eu me encaixo. E o que é o conservacionista? É outro conceito. Conservacionista é aquele que ele acredita que na natureza tem seres vivos que ele pode utilizar, mas sem causar a destruição. É o que eu faço. Bom, então, a obtenção você vai obter de um meliponicultor. A transferência, aí é outra questão. Você se predispôs a criar e precisa fazer uma transferência. Essa é talvez uma parte muito delicada, que é retirar a abelha do galho, do tronco ou do chão de algum local, que ela está no local. Eu vi outro dia o rapaz falando do local de uma urbanização, agora eu sou do chão, ele foi lá retirar. Então essa é a grande dificuldade. Muito tem sido falado, mas existem ainda poucas técnicas, muita gente não sabe. Primeiro, quando você vai fazer essa transferência, tem os cuidados básicos. É o horário. Você não pode fazer em qualquer horário. Se está muito frio, você não deve fazer. Se está muito quente, também não. Outra coisa, vai retirar o ninho, é algo muito melindroso. Você tem que ter o máximo cuidado com aquelas crias. Nas nossas abelhas, se você mexer, mas em aves também não é tão diferente não. Se você começar a mexer muito com os discos de crias, você mata as crias novas, postura recente. Então você não deve inverter, manter do jeito que está ali. É complicado? É. A outra questão é que muitas vezes a maioria estão nos galhos, você cortar esse galho, tem que ter todo um cuidado para poder não danificar o ninho, e tem a questão da rainha. Eu chamo muito a atenção, já vi vídeo de profissionais pegando uma rainha com a mão. Não deve ser feito isso. Por quê? Porque você vai deixar odores desagradáveis e as abelhas operárias vão identificar isso e pode expulsar ou matar essa rainha. E aí pode ser um prejuízo. Somente que você está tendo a abelha de um ambiente, ela está num galho, mesmo foi que aconteceu o resgate, mas que foi um desmatamento, exemplo. Mas você pegou na rainha, você pode deixar odores que vai causar um prejuízo enorme. Bom, então você tem que ter outro cuidado. A questão de caixa, eu mesmo quando eu iniciei a minha criação no Mandassé da Caatinga, eu comprei algumas caixas com criadores e essas caixas eram inadequadas. E aí eu pensava que eu já estava fazendo uma caixa, comecei uma caixa aqui em 2012 mesmo, no ano que eu iniciei a criação, iniciei em 16 de agosto daquele ano, e em outubro, 15 de outubro eu já comecei a usar uma caixa que eu olhei várias caixas e vi que não era interessante. Bom,
Então, você vai transferir de uma caixa para outra? Depende, às vezes a caixa é menor que estava. Às vezes, o que você quer colocar é menor do que a caixa que a abelha está, isso vai causar um desajuste, somente em termos de ninho. Às vezes, dependendo da espécie, o ninho, os discos, o diâmetro muito grande, não vai comportar. E as caixas? As caixas têm a questão da madeira. Você tem que ver madeiras. Eu falei num vídeo sobre pinos. Pinos é um conjunto de plantas, de árvores, que é retirado a madeira industrializada, a madeira industrializada pode dizer, e aí pode ser utilizado na caixa, mas tem que ter cuidado, a sua procedência, sua origem, somente quando está, o que eu faço muito, é utilização. E os modelos tem que estar muito cuidadoso. Falar em modelo, eu estou aqui com uma caixa. Essa caixa foi a melhor que eu achei. Não é porque eu tinha feito, não. Então, essa caixa, apesar de que foi muito criticada em certo momento, e por uma pessoa que não deve criticar. Exemplo, quando você tem uma boa formação, você tem que ter o máximo de cuidado. Então, essa caixa, ela foi, porque eu observei quando eu comecei a lidar com abelhas de uma maneira mais intensa, que as abelhas não fazem divisória. E aí eu fui ver, mais ou menos, isso aí foi uma solicitação em determinado momento, e eu medi, no caso da mandaçaia, o tamanho que ela ocupava nos galhos. Claro que a gente não tem uma padronização na natureza, a natureza não faz dessa forma, mas eu vi que basicamente estava em torno de 42 centímetros a ocupação. Vi também qual era mais ou menos a quantidade de discos de crias. Uma média de 10 na mandaçaia da caatinga. Se ela estiver bem, é isso que ela faz. Ela pode chegar a mais. No ano passado eu fiz um vídeo de 14. Aí eu fiz essa caixa. Uma caixa que facilita o criador. 6 pedaços de taubas só. 2 dobradiças pequenas, 2 aldradas para vedar. A caixa está bem vedada. Um plástico. Vedei a caixa, está bem vedada. Mas eu recebi umas críticas. Chamaram de caixote, para um monte de coisa. Não foi só isso, não. Isso foi o mínimo. E até uma linguagem bastante chula, que não é pertinente para um doutor. Ou melhor, quem tem já uma formação, quem tem escolaridade nível superior, não poderia jamais empregar os termos que foram utilizados. Mas eu fiquei calado. Não discuti, aguentei calado, como diz, como bom nordestino. Então, é uma caixa que facilita. Ela serve para todas as abelhas? Não. E aí eu vou até pensar em uma questão de 2 pesquisadores, são da Universidade do Sudoeste da Bahia, diz o seguinte: nós temos 400 espécies de abelhas nativas produtoras de mel, cada abelha tem uma arquitetura de ninho. A gente começa a pensar no ninho, não em tudo, mas o ninho a gente entende como a abelha, a colônia. Então já começa a pensar por aí. Essa caixa aqui não seria interessante para uma frisiomelita, porque ela faz crias no formato de caixa de uva. Bom, então entender a questão da caixa. Outra é a biologia da espécie. Então, criação em cativeiro é diferente da natureza. Você tem que pensar. Qual é o ambiente? Eu vejo muitas caixas que estão expostas ao sol, a muito vento, à chuva. Não é legal, porque uma coisa é na natureza. Mas na natureza ela leva a chuva. Não leva a chuva. Ela está dentro de caules dos outros das árvores. Não o caso do arapuá, que é a abelha nativa que faz ninho fora, ela constrói seu ninho. As outras são em buraco no chão, são dentro do cupim, elas estão protegidas. Então tem que pensar bem a biologia dessa espécie para não ter prejuízo, porque a criação em cativeiro é outra realidade. E aí, a questão, você tem que ter um ambiente que não vente muito, que não receba sol, que não receba chuva. Eu vejo muitas vezes um pedacinho de telha cobrindo uma caixa, a natureza é diferente. Ali você já interferiu na natureza, você já mexeu com o animal. Outra coisa que eu chamo a atenção, aí você já está criando, já tem um sucesso, tudo, você quer coletar materiais. Quais produtos que normalmente coletados nas nossas abelhas? Basicamente o mel. Tem outros, existem. O caso do pólen, mas o pólen é pouco colhido em abelhas nativas, só exótica. A cera, também no passado, eu via meus parentes, eles tiravam as abelhas e recolhiam a cera para tampar tubo, que é um vasilhame feito de zinco, para guardar feijão e outros tipos de legumes. E o geoprópolis, que as abelhas, as melíponas, inclusive a palavra melípona no latim quer dizer abelhas da terra, assim como apis quer dizer abelha que faz mel, melípona quer dizer abelha da terra. Então, o geoprópolis aí vai ter uma serventia basicamente para você fazer atrativos, que pode ou não capturar uma abelha, que é o enxameamento. Bom, quanto à permutação, eu acho uma medida bem legal, desde que ambos os lados
estabeleça regras, vai fazer essa permutação. Eu disse anteriormente que eu não permutaria jamais fazendo volta para a mandaçaia da caatinga para nenhuma outra espécie brasileira. Absolutamente não. Não vejo a mandaçaia da caatinga inferior a nenhuma outra espécie. Então, é uma coisa. Agora, tem que qualificar qual é o nível de cada enxame, o que eu estou passando e o que eu estou recebendo. Isso é uma coisa que é importante o pessoal pensar. Comércio. Comércio, gente. Ele só é permitido dentro até 49 colônias você tem, ou uma única espécie, diferentes espécies ao seu poder. Inclusive, você não tem que comunicar a órgão nenhum ambientais para ter essa quantidade de colônias. 49, chegou a 50, aí passa a ter necessidade de comunicação. Os órgãos ambientais, etc., Cadastro Técnico Federal, CTF. Eu ainda não tenho o Cadastro Técnico Federal. Posso até tirar, estou pensando, vou ver, tentei. A pessoa disse que ia ajudar, não ajudou, então vou ter que ir buscar de forma particular, individual. Então, esse comércio tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque não há permissão que a gente vê aí nas redes sociais, no Mercado Livre, vendendo abelha de tudo que é lugar para tudo que é lugar. Não é legal. Bom, outro ponto, literatura. Nem todo mundo entende a literatura. Artigo científico não é tão simples de entender. Muitas vezes, na análise do artigo, eu vou em alguns pontos. O resumo, em inglês, abstract, ou em português, resumo. Vou na bibliografia, às vezes um pouco, mas não, olhando se já tem autores consagrados dentro do tema, citado. Aí depois eu volto para o que? Metodologia. E aí eu vou resultar de discussões, ou às vezes vem separado ou não, de um artigo científico. Livros, tem alguns livros sim. Tem alguns livros que eu recomendo, tem livros interessantes, que é bom para quem está iniciando. O livro do Paulo Nogueira Neto, A Criação de Abelhas Nativas, Abelhas Indígenas, é um livro extremamente, é a Bíblia dito pelos meliponicultores, até porque o Paulo Nogueira Neto é o pai da meliponicultura. Todavia é um livro que tem muitos termos técnicos, poderia ser diferente. Muita gente não entende, já me perguntaram. Mas tem. Aí tem muito disponível vídeos. Tem grupos que são interessantes, canais são interessantes, não vou citar nenhum, mas outros não. Outros te leva ao abismo, ao precipício. Então fica atento na questão do que você vê lá. Sobre a questão das abelhas, o conhecimento dos brasileiros sobre as nossas abelhas, aí envolve a criação, essa literatura é pouca. Se você pegar, só para a gente ter uma ideia dessa questão toda, eu acredito que aí por baixo, 90% dos brasileiros nunca ouviram falar de uma abelha brasileira, ou mais. Apesar de já ter sido difundido um pouco na TV aberta brasileira e tudo, mas não conhece. Sobre a questão das exóticas, é o que o pessoal sabe mais, e é o que tem mais publicado. Quando você pensa em literatura, eu quero criar abelha. Quando você busca na internet, quase tudo sai sobre o que é classificado no Brasil de Apis mellifera, que é exótica. Nativa, quase nada. Bom, redes sociais, que eu falei, eu tinha para fechar tudo, eu já tenho que dizer. Tem o Facebook, eu pouco consulto alguma coisa no Facebook. Tem o WhatsApp, participo de alguns grupos, praticamente não me manifesto. Vejo pouco, até por causa da minha demanda, do meu tempo. E tem o canal YouTube, que é onde eu divulgo mais materiais. Os vídeos, todos os vídeos que eu publico, está lá. Então, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que você tem que ficar muito atento nas redes sociais. Tem coisas absurdas, inclusive, de vez em quando eu estou recebendo vídeos e as pessoas pedindo para analisar, pedindo meu parecer. Eu digo, não, isso não procede, isso não está correto. Eu digo para a pessoa, retorno, imediato, faço uma leitura, e aí é muita coisa às vezes, e eu digo, isso não procede, não deve, se você fizer isso, você vai ter prejuízo. Você vai ter danos, você vai criar danos, trazer prejuízo enorme para a sua criação de abelhas. Então, gente, eu espero que você que está iniciando, se propôs, lembre, todas as nossas abelhas são animais que pertencem à fauna brasileira. Muito respeito, muito cuidado, muita prudência, calma, buscar esse contexto que eu abordei aqui para que você possa, dentro disso, você seguir esse passo a passo que eu te orientei aqui, eu acho que é possível você obter bons resultados. Digo isso com respaldo, com prova, porque muita gente, agora mesmo eu estava recebendo há pouco
mensagens de pessoas que dizem, olha, graças a Deus que eu encontrei o canal Abelhas de Minha Macatinga, que eu estava com abelha, não sabia o que fazer, tinha ganho, muita gente herda, tem esses casos, herda dos parentes, dos seus ancestrais, e aí como é que você vai dar continuidade? Por exemplo, se alguém me desse um elefante, como que eu ia cuidar desse animal? Eu tinha que estudar um pouco sobre esse animal. Até quando você vai criar um animal que já é domesticado, no caso um cachorro, um gato, você tem que ter todo cuidado. Então, eu espero ter atendido. Um bom domingo para todos, nesse 16 de junho de 2019. E qualquer informações a mais, vocês, que isso aí é uma solicitação desde muito tempo, que vocês vêm pedindo, e como eu digo, meu tempo é muito restrito, eu tinha que ler, fazer um apanhado também na literatura para ver o que é que falava sobre essa questão da criação de abelhas, fiz um levantamento breve, mas li alguns artigos mais recentes, algumas coisas dos grandes pesquisadores, e fiz um apanhado, traduzir para um popular que seja possível você entender. Um popular não chulo, não nada de errado, apenas uma cultura tradicional, uma linguagem nada rebuscada, que é o que a gente deve prismar, tá certo? Então, vá lá, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.